Oi pessoal, tudo bom? Vamos aqui trabalhar no Esquenta Passaporte. Meu nome é Lucas Ivaniski, vamos trabalhar sobre ética profissional, um tema muito cobrado na prova da OAB, um tema muito estudado por todos, um tema que a gente acompanha, a gente consegue fazer uma previsão boa da prova, porque tem um estofo maior, a gente tem um número de questões considerável. Só na nossa prova são 8 questões de 80, ou seja, são 10% da prova. Se vocês pegarem em frente ao mínimo necessário para passar, que é 40 questões, a gente está trabalhando 1/5 das questões, certo? O que a gente vai trabalhar hoje? Primeiramente, vamos definir sobre ética, vamos tratar da ética. O que a gente pode falar de ética? É importante a gente lembrar disso. A ética ela pode ser definida como uma teoria ou ciência do comportamento moral, a qual busca explicar, compreender, justificar e criticar a moral de determinado grupo, ou seja, ela é um nicho. A ética é uma análise de um grupo específico. Qual grupo estamos falando nesse caso? Advogados. A ética da OAB, a ética profissional que nós trabalhamos não é a mesma ética que se a gente fosse falar em termos de medicina, dos médicos, dos dentistas. Então a gente está falando para os advogados. E da onde a prova cobra? Da onde vem? A gente trabalha com 3 institutos primários. Quais são os 3 institutos? O Estatuto de Advocacia da OAB, que ela é de 94, com 87 artigos, após o Regulamento Geral da OAB, que também é de 94, ou seja, foram criados juntos. Teve um estatuto, teve um regulamento e depois, pessoal, em 2015, a sua atualização, que veio o quê? O Código de Ética e Disciplina, com 80 artigos. Nesse caso, a gente tem 2 institutos de 94 e um instituto de 2015, que é o Código de Ética, ele é mais atual, certo, pessoal? O que vamos tratar hoje? Muito importante lembrarem, sigilo profissional e principalmente direitos dos advogados. Do sigilo profissional, a gente vai trabalhar 2, do Código de Ética e o Estatuto. Primeiro, vamos falar do que? Código de Ética e Disciplina. Tá, primeiro vamos tratar o que? Muito importante. Do sigilo profissional, vamos dizer sobre o que? Vamos trabalhar primeiro o artigo 35, certo? O que o artigo 35 nos traz? O advogado tem o dever de guardar sigilo dos fatos que tome conhecimento aonde, pessoal? Muito importante, no exercício da profissão. O que isso garante? Por que exercício da profissão? É na profissão, é quanto OAB, não é como CPF dele, porque quando ele está atuando como advogado, não é quando ele está atuando como pessoa. O que isso garante? No momento que eu for, por exemplo, digamos que eu procure um advogado e conto algo para ele, nesse momento que eu estou conversando com a pessoa, como advogado, como uma consultoria ou um atendimento, a partir desse caso, dessa situação, desse momento, ele tem dever. Percebam que é dever, não é facultativo, ele tem que guardar o sigilo. Por outro lado, se eu estiver em algum local público conversando com pessoas, amigos, e lá tem um advogado, eu estiver conversando com ele como uma pessoa normal, sem ser um advogado, apenas como um amigo, nesse caso ele não tem o dever. Por quê? Porque ele está atuando como pessoa, ele não está no exercício da profissão. Parágrafo único, muito importante. O sigilo profissional abrange os fatos que o advogado tem conhecimento em virtude das funções desempenhadas na OAB. Por que isso? Ele, estando atuando pela OAB, o que ele escutar, souber, tiver conhecimento, também abrange o sigilo. Artigo 36, pessoal. O sigilo profissional é de ordem pública. O que isso quer dizer? Que independe de solicitação de reserva. Ou seja, o cliente não precisa solicitar. Ele é posto, ele simplesmente acontece. Ou seja, no momento que vocês começarem a conversar com o advogado, o sigilo surge. Tu não tem que pedir, certo? O que se presume como confidencial? As comunicações de qualquer natureza.
SMS, WhatsApp, e-mail, carta, tudo fala, tudo é abrangida. Ainda, o advogado, quando no exercício das funções como mediador, conciliador e árbitro, se submete às regras de sigilo profissional. Ou seja, o advogado, quando ele estiver atuando nas mais variadas possibilidades, o sigilo abrange. E lembrem disso, ordem pública. Ele não precisa ser solicitado. Seguindo, pessoal, artigo 37. O sigilo cederá. O que isso quer dizer? Que ele não é absoluto. Fiz um resumo para os senhores ali. Observação. O sigilo não é absoluto. Vamos para o artigo. Artigo 37. O sigilo profissional cederá em face de circunstâncias excepcionais. Esse é o ponto que eu quero que vocês gravem. Excepcionais. É a exceção. Que configurem o que eles chamam de justa causa. Como é que a prova cobra? São casos de justa causa frente ao sigilo. O que isso quer dizer? Quando ele cede, quando ele deixa de existir. Como nos casos, por exemplo, nos casos de grave ameaça ao direito à vida e à honra, ou que envolva defesa própria. Ou seja, o que isso quer dizer? O sigilo não é absoluto. Quando é que ele cai? Grave ameaça ao direito à vida e à honra e ainda a autodefesa do advogado. Ainda, 38. O advogado não é obrigado a depor em processo ou procedimento judicial, administrativo ou arbitral sobre fatos a cujo respeito deva guardar sigilo. Ele não é obrigado, ou seja, ele pode não ir, ele não é obrigado. Por quê? Ele só descobriu, só tem aquelas informações porque ele é advogado. Então vamos, o que eu quero que vocês lembrem? Sigilo profissional, ele não precisa ser pedido, ele abrange todas as formas de comunicação e ele não é absoluto. Grave ameaça ao direito à vida e à honra e ainda autodefesa do advogado, justa causa. Perfeito, pessoal? Seguindo, do sigilo para o estatuto, o que eu vou falar aqui? Artigo 7º, 19. São direitos do advogado recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar ou sobre fato relacionado com pessoa quem foi ou quem seja ou foi advogado, mesmo quando autorizado ou solicitado. O que isso quer dizer? No momento que a pessoa sabe de algo pelo fato de ser advogado, simplesmente por isso. Por que isso é importante? Porque a gente vai voltar aqui, ó, em virtude no exercício da profissão. Enquanto o advogado ela souber de algo, nesse caso ela tem sigilo. Tá, e se ele te pedir para falar, tu pode não falar? Sim, o sigilo te abarca. E se ele te autorizar, te obrigar, tu pode não falar? Sim, o sigilo te dá respaldo. No entanto, muito importante, prova gosta de cobrar atualidade. 2019, Lei 13.869. O que é a lei? Lei de abuso de autoridade. Trata de crimes cometidos por agente público. Nesse caso, um agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Artigo 15, importante para a prova. Constranger a depor sobre ameaça de prisão pessoa que, em razão da função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo. O que isso quer dizer? Se alguém estiver te constrangendo a depor por algo que o sigilo profissional abarque, nesse caso, essa pessoa responde por abuso de autoridade. Qual é a pena dela? Pena é uma detenção de 1 a 4 anos e multa. Seguindo, pessoal, artigo 34. Constitui infração disciplinar. Lembre que o sigilo é obrigatório, exceto nos casos de justa causa. Nesse caso, violar sem justa causa, sigilo profissional. O que é a punição? Censura. A censura ainda pode ser convertida em advertência. As punições, a gente vai falar de advertência, a gente vai falar de censura, a gente vai falar de suspensão e a gente vai falar de exclusão. Essas aqui não cabem no caso. O que eu quero que vocês lembrem? A censura, ela pode ser convertida em advertência. Esse é o caso. Dependendo da situação, pode ser convertida. Direitos do advogado. Muito importante. A prova gosta muito disso. O que eu quero que vocês lembrem quando vamos falar de direito do advogado? Eu quero mesmo. Vamos lá, pessoal. Não
existe hierarquia e nem subordinação. Não existe hierarquia e nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público. Lembrem disso. Os advogados, os magistrados, o Ministério Público, eles se tangenciam, eles não são hierarquicamente. O que eu quero que vocês lembrem? Eles não são assim. Não há uma hierarquia, não existe uma pirâmide de prioridade. Tá, vamos lá. Mas se vocês vão numa audiência, o que vocês vão verificar? Que existe uma liturgia, existe uma organização e a audiência ela é conduzida pelo judiciário. Detalhe, a audiência é conduzida pelo judiciário. O judiciário, ele não manda nos senhores. Ele tem um poder de condução e ele tem uma obrigatoriedade de tomar decisões lá. No entanto, ele não está acima dos senhores. Ele não manda nos senhores. É importante vocês lembrarem disso. Muito importante. Artigo 6º. Não existe hierarquia, nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público. E muito importante, todos devem tratar-se com consideração e respeito recíproco. Ou seja, o respeito que os senhores vão dispor aos magistrados é nos mesmos termos que vocês têm que receber. Esse é um ponto da prova. Não existe hierarquia. Não tem hierarquia. Não tem subordinação. Existe o quê? Uma cordialidade para que a audiência e os atos judiciais aconteçam. Perfeito, pessoal? Parágrafo único. As autoridades e os serviços dos servidores públicos dos poderes da República, serventuários da Justiça e membros do MP devem dispensar ao advogado, ou seja, dar ao advogado, no exercício da profissão, ou seja, enquanto ele estiver atuando como advogado, tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas ao seu desempenho. Ainda, novidade, pessoal, novidade de 2022, a prova não cobrou esse artigo ainda, não cobrou essa novidade. Preservando e resguardando de ofício a imagem, reputação e a integridade do advogado. O que isso quer dizer? Não tem hierarquia, não tem subordinação, todos têm que se tratar com urbanidade. E ainda tem um adendo, deve ser dispensado ao advogado sempre com tratamento compatível com a dignidade. Ainda preservando e resguardando de ofício, sem ser solicitado, imagem, reputação e integridade do advogado. Certo, pessoal? Vamos seguir. Artigo 7º. São direitos do advogado. Muito cobrado mesmo. Vamos lá. Exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. O que isso garante? Que a OAB de uma pessoa, no momento que ele passa na prova, vamos comigo, como é que faz para receber a carteira? Primeiro, eles bacharão em direito, tem todos os itens que ele tem que compor, ainda ele faz o exame da ordem e depois ele faz o juramento. O juramento, lembrem de uma situação, o juramento ele é personalíssimo, ele não pode ser feito por outra pessoa mediante procuração. Ainda, ele é solene, tem uma liturgia. Ainda, nesse momento, ele se torna advogado. Quando ele recebe a carteira da OAB, ele é OAB federal. Ele fez um exame federal. Então, ele pode advogar em toda a União? Pode. Sem nenhum limite? Não. Existe o seguinte, aonde ele for trabalhar, ele vai ter uma inscrição, a chamada inscrição principal, perfeito? Dessa inscrição principal vai estar vinculada ao conselho seccional, que é nada mais nada menos que o estado dele, perfeito? No entanto, se ele quiser
atuar em outros estados, o que vai acontecer, pessoal? Ele vai ter que ter uma coisa que nós chamamos de inscrição suplementar. Lembrem disso. A regra é o quê? Ele tem uma inscrição principal, beleza? Tendo a inscrição principal, o que ele vai garantir? Que ele vai poder atuar em todo o Brasil. No entanto, tem limites para atuar em outros estados. O que são esses limites? Até 5 causas por ano em cada estado. O que isso quer dizer? Vamos pensar assim. Ele tem a inscrição principal dele no Rio Grande do Sul. Ele quer advogar em Santa Catarina. Pode? Pode. Pode uma? Pode. Pode 2 por ano? Pode. Pode 3? Pode. Pode 4? Pode. Pode 5? Pode 5. Pode 6? Sim e não. Pode, na regra? Pode. Sem fazer nada? Não. Ele tem que fazer o que a gente chama de inscrição suplementar. Ou seja, a inscrição suplementar ela acontece em 2 situações. Em mais de 5 causas por ano e quando ele for abrir uma filial e ele for sócio. Nesses casos, a inscrição suplementar é obrigatória. O que isso garante? Que ele possa atuar ilimitadamente em outro estado. Então vamos lá. Direito do advogado. Ele pode exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. Mediante o quê? Inscrição principal. Tá, e se ele quiser atuar mais 5 vezes em algum estado? Inscrição suplementar. Outro caso da inscrição suplementar. Se ele simplesmente quiser, se ele for sócio de uma sociedade de advogados e ele quiser abrir uma filial em outro estado. Nesse estado, ele é obrigado a ter o quê? Uma inscrição suplementar. Perfeito, pessoal? Ainda... perfeito. Mais uma observação. Inscrição suplementar. Ele pode ter várias inscrições suplementares. E essa inscrição suplementar ele pode ter uma em Santa Catarina, uma no Paraná, uma em São Paulo, uma no Rio de Janeiro. Uma lembrança só. Votação. No momento da votação, não pode ter votação em trânsito. O voto é obrigatório. O voto é na urna. E tu vota numa chapa. Perfeito? Certo. Tá. E se eu tenho uma inscrição suplementar? Eu escolho aonde eu vou votar? Ou como é que acontece? No momento que tu tem uma inscrição suplementar, tu tem que optar. Melhor não. Tu tem que informar se não for votado no estado. A regra é o quê? Inscrição principal. Tu vota onde é a inscrição principal. Certo, pessoal? Beleza. Vamos lá. Muito importante. A prova está adorando isso, está caindo muito. É muito bom nós revermos. Muito bom mesmo. Vamos lá. Artigo 7º, inciso 2. A inviolabilidade. Ou seja, o escritório é inviolável. A inviolabilidade do escritório ou local de trabalho. Por que local de trabalho? Porque ele pode trabalhar em outros locais que não sejam um escritório formal, mas abrange. Ou seja, vamos lá. A inviolabilidade do escritório ou local de trabalho, bem como dos seus instrumentos de trabalho, da sua correspondência, escrita, eletrônica, telemática, telefônica e telemática. O que é telemática, pessoal? Comunicação via satélite. Desde que relativas ao exercício da advocacia, o que isso quer dizer? Há inviolabilidade para todos esses itens, certo? No entanto, não é absoluto, ele virou relativo. É isso que eu quero que vocês saibam. Parágrafo 6º, pessoal, muito importante. Presentes indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte do advogado, a autoridade judiciária competente poderá decretar a quebra da inviolabilidade que trata o inciso 2. Ou seja, tendo autoria, tendo materialidade em caso de crime, a autoridade judiciária pode decretar o quê? O fim da inviolabilidade. Ou seja, as pessoas poderão entrar no escritório ou pegar os instrumentos de trabalho. Então vamos lá. O que é a ideia? Indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte do advogado, não do cliente do advogado. É isso que eu quero que vocês entendam. É muito importante vocês lembrarem disso. Por quê? Porque não basta
Não basta vocês pensarem o seguinte: se ele está advogando para uma pessoa que cometeu um crime, tem indício de autoria e materialidade, a gente vai entrar no escritório. Não tem nada a ver, pessoal. O que eu quero que vocês lembrem? É contra o advogado. O advogado tem fé pública. O advogado ele tem respaldo. Nesse momento, para ser violado o escritório dele, tem que ter autoria, tem que ter materialidade da prática de crime por parte do advogado. Então vamos lá. Vamos pensar num cenário que o advogado possa ter cometido um crime, tem indícios, pessoal. Não é certezas, não é obrigatório ter uma certeza, pode ter um indício, porque estamos em fase de investigação. Então vamos lá, tendo indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte do advogado, a autoridade judiciária poderá, é facultativo, percebam isso, é um poder discricionário dele, decretar a quebra da inviolabilidade. Quebra da inviolabilidade. Em decisão motivada, muito importante. A decisão, ela é motivada. Certo, pessoal? Ainda, expedindo um mandado de busca e apreensão, o chamado MBA, ou seja, a autoridade, vou botar Tribunal de Justiça para vocês lembrarem, a autoridade judiciária expede um MBA quando tiver indícios de autoria e materialidade. Perfeito. A ser cumprido, esse é o pulo da prova. Essa é a situação. Expede-se um mandado de busca e apreensão específico e pormenorizado. Lembrem disso. A ser cumprido na presença de representante da OAB, sendo em qualquer hipótese vedada. O que é vedada, pessoal? Não pode. Não pode. Sendo impossibilitado a utilização de documentos, mídias e qualquer outro objeto pertencente a clientes do advogado. Então vamos lá. O que é a ideia, pessoal? É isso que eu quero que vocês lembrem. Essa cronologia. Primeiro, está sendo feita uma investigação contra um advogado. Foi verificado que o advogado tem indício de autoria e materialidade da prática de crime por parte dele. Perfeito? Certo. Então, nessa situação, a autoridade judiciária poderá decretar a quebra da inviolabilidade. Certo. Seguindo. Como ela faz? Ela manda um WhatsApp? Não. Ela faz uma decisão motivada, que ela expede o mandado de busca e apreensão. Perfeito? Beleza. Ou seja, tem indício de autoria e materialidade na prática de crime. Tem uma decisão motivada. Expede-se um MBA. Desse MBA tem que estar específico e pormenorizado de tudo o que será cumprido. Certo? Se a gente está falando de um escritório de advocacia que tem uma previsão de um sigilo, de uma inviolabilidade, o que acontece? Percebam o seguinte, existem indícios, ele não foi condenado, ou seja, a presunção é que ele é inocente, certo? Tendo uma presunção de inocência e tem um mandado de busca e apreensão para averiguar algumas coisas, qual é o respaldo que a OAB lhe dará? Isso aqui. Representante da OAB estará junto no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão, sendo em qualquer hipótese vedada a utilização de documentos, mídias e dos objetos pertencentes ao cliente, ou seja, o foco é no advogado, bem como dos demais instrumentos de trabalho que têm informações sobre clientes. Todos? Não, exceto que coautoria ou participação entre cliente e advogado. Nessa situação de coautoria ou participação de cliente e advogado, o cliente deixa de ser cliente. Ele vai ser coautor. É isso que ele vai passar para parte de um polo passível de análise. É isso que eu quero que vocês lembrem. Então vamos lá. Regra, inviolabilidade. Tá, beleza. Vai precisar violar, porque teve um indício, uma autoria de uma prática de crime. Perfeito. Por parte do advogado. A autoridade judiciária vai fazer o quê? Ela vai decretar
Ela pode decretar a quebra do sigilo, certo? Como? Com uma decisão motivada. Ainda, essa decisão se expede o mandado de busca e apreensão. E o que vai ter lá? Exatamente tudo que pode ser cumprido, como específico e pormenorizado, certo? E como esse mandado de busca e apreensão vai ser cumprido? A OAB tem que estar lá. Percebam o seguinte, eu disse que a OAB tem que estar lá. Eu não disse que o advogado investigado tem que estar lá. Essa é a questão da prova. Ainda é vedado, não pode, a utilização de documentos, mídias e objetos de outros clientes. Melhor, de clientes. De todos os clientes sempre? Não. Existe uma possibilidade que objetos do cliente pode ser analisado, em caso de coautoria. Certo, pessoal? Ainda, não se estende a clientes, parágrafo 7º, que já falamos, a gente antecipou, não se estende a clientes do averiguado que sejam partícipes ou coautores pela prática do mesmo crime. Percebam o seguinte, mesmo crime. Não quer dizer que se o cara estiver sendo investigado por outro crime que não faça parte daquele processo ali, não vai ser analisado. Ainda, observação pessoal, a inviolabilidade não pode ser quebrada nos casos que envolvam as correspondências pessoais do advogado, bem como arquivos, dados que não tenham relação com a atividade ilícita objeto da ordem judicial. Por isso que o mandado de busca e apreensão, ou como chamamos anteriormente, o MBA, tem que ser específico e pormenorizado. Ainda, súmula número 12 de 2020. É crime, detalhe, contra as prerrogativas da advocacia, a violação de sigilo telefônico, telemático e eletrônico e de dados, mesmo que o seu cliente seja alvo de interceptação telefônica. O que isso quer dizer? Quem é o alvo da investigação? O cliente. Se o cliente for alvo da investigação, tu não pode quebrar o sigilo da comunicação do cliente com o advogado. Por quê? Porque o sigilo não é absoluto, mas ele impera nesse caso, certo, pessoal? Porque nessa situação não é caso de justa causa, como falamos anteriormente. Ainda, incluídos pela Lei 14.365 de 2022, a medida judiciária cautelar que importe na violação do escritório ou do local de trabalho do advogado será determinada em hipótese excepcional. Lembrem disso. Excepcionalidade da violação do escritório. Por que isso, pessoal? Porque a regra é que o escritório tem que ser protegido. Lembrem disso, porque o sigilo tem que ser resguardado. Outro é vedado, não pode, a determinação da medida cautelar se fundada exclusivamente em elementos, muito importante, produzidos de declaração do colaborador, sem confirmação por outros meios de prova. Vamos lá. O que isso quer dizer? Para a gente fazer uma quebra de sigilo do escritório, tem que ter muito estofo. É isso que eu quero que vocês entendam. Tem que ter muita garantia. Porque antes de mais nada, o juiz que vai assinar aquilo, ele é advogado. Então o que ele tem que ter? Ele tem que ter uma garantia muito forte, muito embasamento para violar. Então vamos lá. Se tem que ter muito embasamento, tem que ter muita prova. Se tem que ter muita prova, ela não pode ser exclusiva em declaração de colaborador. Por quê? Porque se apenas tiver declaração de colaborador, não irá garantir uma possibilidade de quebra. Por quê? Porque é muito pouco a proporção. O que vocês têm que ter ideia? Tem uma proporção entre necessidade e possibilidade. Se é muito necessário fazer essa oferição, sim, tá. Se é muito necessário, me prova ela. Me dá estofo, tu me dá insumos. O que isso que eu quero dizer? Pode ser colaborador?
ter uma parte das provas serem de colaborador? Pode. O que não pode? Só ser colaborador. É isso que eu quero que vocês entendam. Então vamos lá. O que falamos anteriormente? O cumprimento do mandato, ele é feito na presença de representante da OAB. Perfeito? O que eu quero que vocês entendam? O mandado de busca e apreensão é expedido, pormenorizado e específico, certo? Ele tem que ser cumprido na presença da OAB. Todo mundo está ciente disso? Beleza. Frente a isso, o representante da OAB tem que estar lá no momento do cumprimento. Não falei do advogado. Depois disso, o representante da OAB, estamos aqui, pessoal, referido no parágrafo 6º, tem o direito, lembrem disso, a ser respeitado pelos agentes responsáveis. Pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão. Sob pena de que, pessoal, falamos anteriormente, abuso de autoridade. É uma lei de 2019 que está dando respaldo nas ações policiais. Por quê? Porque ela garante que o bom policial funcione. Por quê? O policial que trabalha dentro da lei, de acordo com as normativas, não terá problema com o advogado. Por quê? Se todos se comportarem certo, o mandado de busca e apreensão será cumprido, ipsis literis do que está da decisão, e está tudo certo. Então vamos lá. Representante da OAB. Se expede o mandado de busca e apreensão, vai ser cumprido, e o representante da OAB estará lá, certo? No entanto, ele tem o direito de ser respeitado por quem irá cumprir. E o dever de zelar é uma obrigação dele pelo fiel cumprimento do objeto da investigação. Ou seja, ele será aquele cara cri-cri. Ele será aquela pessoa que aferirá o quê? O mundo das ideias, que é o mandado de busca e apreensão, e o mundo real, que é o cumprimento do mandado. Ou seja, ele vai ficar analisando o papel e verificando o que está sendo feito. Ele vai fazer esse comparativo, é isso que eu quero que vocês lembrem. O representante da OAB, ele dá respaldo para o cumprimento. Por isso que é bom para tanto o Poder Judiciário quanto para o advogado e os policiais ele estar lá. Porque ele vai passar uma sensação de fiel cumprimento no mandado de busca e apreensão. Então vamos lá. O que eu quero? Vamos voltar para o 6C. O representante da OAB tem o direito a ser respeitado sob pena de abuso de autoridade. Superamos isso. E o dever, é uma obrigatoriedade dele, de zelar pelo fiel cumprimento, bem como impedir, desculpa pessoal, que documentos, mídias e objetos não relacionados à investigação, especialmente de outros processos do mesmo cliente ou de outros clientes que não sejam pertinentes à persecução penal, sejam analisados, fotografados, filmados, retirados ou apreendidos. O que eu quero que vocês lembrem, pessoal? É muito importante. Para que o advogado, por que o representante da OAB está lá? Para ele verificar se está sendo cumprido. Ele é o cara crachá. Ele vai estar com o mandado de busca e apreensão pormenorizado e vai verificar se está sendo cumprido ipsis literis e apenas ele. É isso que é importante, é isso que eu quero que vocês lembrem. Ele vai dar respaldo à atividade policial, respaldo à decisão judiciária e respaldo que o advogado será analisado apenas ao que está sendo ali. Seguindo, pessoal. Tá, vamos pensar o seguinte. Nem tudo que estiver à disposição, ou melhor, que estiver no mandado de busca e apreensão, vai estar à disposição de pronto. O que é isso? Como é que é formalmente dito na prova? Inviabilidade técnica. Quanto à segregação da documentação, mídias ou objetos não relacionados à investigação. Ou seja, itens que pertencem ao advogado que estão
comunados em conjuntos com itens que são da investigação, em razão da sua natureza ou volume no momento da execução da decisão judicial da apreensão. O que isso quer dizer? Se existir itens que eu não consiga separar no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão, isso, e eu pegá-los por uma inviabilidade técnica da segregação em razão da natureza ou volume, ou seja, se houver itens que eu não consiga separar no local e mesmo assim eu tenha que pegar eles, porque senão eu não tenho acesso àqueles para cumprir o fiel cumprimento, para realizar o fiel cumprimento do mandado de busca e apreensão, isso não viola a que a gente chama de cadeia de custódia. Por quê? Porque isso preserva o sigilo. Por quê, pessoal? Porque o representante da OAB assegurará quem? O representante da OAB, que só foi tirado em excesso. Por quê? Porque houve inviabilidade técnica. Não foi por má conduta, foi por causa de natureza ou volume dos itens. O que isso quer dizer? Digamos que eu tenha que fazer uma análise de um documento, ou de um pendrive, ou de um HD externo. Eu não tenho como chegar na casa da pessoa, ligar ele no computador e fazer um download, fazer uma análise ali. O que eu vou fazer? Eu pego o HD externo e explico ao representante da OAB. Ele vai verificar a ação, que ela foi feita de forma idônea, e está tudo certo. Entenderam, pessoal? Ainda CPP. Considera-se cadeia de custódia o quê? O conjunto de todos os procedimentos utilizados para documentar e manter a história cronológica do vestígio. Ou seja, cadeia de custódia se pensa no quê? Vestígio, que é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido que se relacione à infração penal. Ou seja, é tudo o que envolva a investigação. O que eu quero dizer? Se pode, a regra é o quê? Só se pega o que está no mandado de busca e apreensão. Tá, pode se pegar algo mais? Pode. Quando? Inviabilidade técnica da segregação, em razão de volume ou natureza. Nesse caso, o representante da OAB vai assegurar que só foi retirado o a mais em razão da inviabilidade técnica. Nesse caso, pode-se tirar o a mais. E isso ainda não vai acabar com a cadeia de custódia. Seguindo, pessoal. Tá, e se isso for inobservado? No fiel cumprimento da cadeia do cumprimento do mandado de busca e apreensão, ele não é cumprido apenas, ou melhor, ele não é cumprido de forma integral, não foi cumprido de uma forma eficiente. O que o representante da OAB, o que vai fazer? Ele vai fazer o quê? Um relatório do fato ocorrido, com a inclusão dos nomes dos servidores, e ele dará conhecimento à autoridade judiciária, mais elaboração da notícia crime produzida por quem? Pela OAB. Ou seja, ele vai estar com um papel lá. Foi retirado a mais? Sim. Primeira questão. Foi uma inviabilidade técnica da natureza? Sim. Ok. Não foi. Ou melhor, se ele não for cumprido o mandado de busca e apreensão ipsis literis, em razão ao bel prazer dos servidores, o que vai ser feito? O Poder Judiciário será comunicado ainda. A OAB será informada para elaborar notícia crime. 6F. É garantido o dever de acompanhamento por representante da OAB mais profissional investigado, ou seja, 1 e 2, durante a análise dos documentos e dos dispositivos. Ou seja, no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão, passa-se isso. Se retira os documentos de forma com lisura, se vai fazer a análise daquilo.
Nesse momento temos duas situações. Quais? Dois agentes, dois atores presentes. O representante da OAB e o advogado. Detalhe, é garantido direito de acompanhamento. É diferente se eu falasse em obrigatória presença. Percebam isso. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que vai ser convidado. Eles não têm que estar lá. É isso que eu estou dizendo para os senhores, perfeito? Seguindo, pessoal. Então, é garantido o direito de acompanhar. Ainda, a autoridade responsável informará com antecedência mínima maior ou igual 24 horas. A regra é o quê? OAB e advogado têm o direito de comparecer. Tá, mas como é que eles vão saber? Eles vão ser notificados. Qual o prazo? Pelo menos 24 horas. Tá, sempre 24 horas? Não. Existe possibilidade em urgência, devidamente fundamentada pelo juiz. O juiz dizendo, realmente em razão da natureza, do trabalho, da característica disso, eu tenho que fazer uma análise de urgência. Não sei por quê. Por exemplo, se o técnico, analista, o perito, tiver só agenda em menos de 24 horas e depois ele vai fazer um estudo fora, ele não estará mais disponível. Vocês percebem que é menos de 24 horas. Nesse caso, sendo menos de 24 horas, é urgência. Tem que ter uma decisão fundamentada. Nesse caso, é garantido, mesmo que seja menos de 24 horas, é garantido o comparecimento da OAB e do profissional. Percebam a situação. O profissional e a OAB, eles são convidados. Eles têm que ser garantido o quê? O direito. É diferente do momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão. Lá no início, no momento de cumprimento do mandado de busca e apreensão, quem tem que estar presente? A OAB. E o advogado não tem. Certo, pessoal? Seguindo, é vedado, ou seja, não pode, muito importante, pessoal, colaboração premiada contra quem seja ou tenha sido seu cliente. Ou seja, é vedado colaboração premiada do advogado. Perfeito, pessoal? Seguindo, artigo 7º, muito importante. É direito do advogado comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo que eles sejam incomunicáveis. Qual é a regra? O advogado e o cliente devem falar e tem respaldo. Ainda, pessoal, ter a presença de representante da OAB quando preso em flagrante por motivo ligado à advocacia. Ou seja, quando tu for preso em flagrante atuando como advogado, tu tem que ter a presença da OAB. O advogado somente será preso em flagrante por motivo de exercício de profissão em caso de crime inafiançável. Ainda, pessoal, artigo 7º, inciso 5º, não será recolhido preso antes da sentença transitada de julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades dignas. Ainda, na sua falta, prisão domiciliar. Resumo, muito importante. A prova adora isso. Então vamos lá. O que o resumo diz? Prisão em flagrante. Tá. Se eu falar para os senhores, um advogado foi preso em flagrante, os senhores têm que fazer uma pergunta. É ligado ou não à advocacia? Eu vou dizer sim. Nesse caso, preso em flagrante, ligada à OAB, representante da OAB. Ou seja, preso em flagrante, ligado à OAB, representante da OAB. Certo? Ainda, prisão do advogado antes do trânsito em julgado. Ou seja, ele é um preso provisório. Em caso de preso provisório ou prisão preventiva, o que garante para o advogado, pessoal?
para vocês saberem. Deixa eu apagar aqui para ficar mais nítido. Então vamos lá. O que eu quero falar para os senhores? Regra, prisão em flagrante. É ligado à OAB? Sim, tem que ter representante da OAB. Preso. Qual? Calma. Antes do trânsito julgado. Ou seja, está ainda sendo analisado. O que diz? Se tu foi preso antes do trânsito julgado, a presunção é o quê? Inocência. Nesse caso, se tu for preso antes do trânsito julgado, tu vai acontecer o quê? Sala de Estado Maior. Tá, se não tem sala de Estado Maior, prisão domiciliar. Seguindo, pessoal, muito importante, a prova ama isso. A prova ama isso. Muito importante vocês lembrarem. Direitos de quem? A advogada. O que a prova diz? São direitos da advogada. E a gente começa a discriminar. A gente fala da gestante, a gente fala da lactante, adotante ou que der à luz, e ainda... Seguindo. São esses. Gestante, lactante, adotante, que deu à luz. Vamos lá. Primeiro, muito importante. A prova adora isso. Gestante. O que a gente pode falar da gestante, pessoal? Gestante, ela tem o seguinte, ela tem dois direitos diferentes. Primeiro deles, só a gestante tem. O quê? Entrada em tribunais sem ser submetida a detectores ou aparelhos de raio-x. Ou seja, tem um feto, tem uma possibilidade do raio-x fazer efeito negativo, então é o quê? Gestante. Nesse caso, ela não passa pelo raio-x. Ainda, reserva de vaga em garagem dos fóruns dos tribunais. Seguindo, lactante, adotante ou que deu à luz, acesso à creche. Por que a gestante não tem acesso à creche? Porque ela é gestante, o nenê não saiu, ou seja, não existe nenê no mundo concreto. Então vamos lá, lactante, adotante ou que deu à luz, creche, ou onde houver, ou local adequado ao atendimento às necessidades do bebê. Gestante, lactante, adotante ou que deu à luz, ou seja, todos têm preferência na ordem das sustentações orais. Ainda, e audiências, mediante o que, pessoal? Detalhe, comprovação. Ou seja, prova adora isso. O que eu estou dizendo? Todas têm preferência na ordem. Mediante comprovação. Por que mediante comprovação? Porque ela pode ser uma adotante. Se ela for uma adotante, não vai ter uma modificação física no corpo dela. Mesmo assim, ela tem direito. O que ela tem que fazer? Comprovar. Ainda, a adotante é o que deu à luz. Suspensão dos prazos processuais quando for a única patrona da causa. Basta isso? Não. Notificação por escrito ao cliente. Então, o que eu quero que os senhores lembrem? Gestante, adotante, lactante ou que deu à luz tem preferência na ordem das sustentações. Percebam isso. Ela não tem que pedir ao cliente. O que ela tem que fazer? Comprovar ao juiz. Por outro lado, a adotante ou que deu à luz, ela tem suspensão dos prazos. Sempre não. Duas necessidades. Única patrona da causa e notificação por escrito ao cliente. Seguindo, pessoal, os direitos previstos à advogada, gestante e lactante aplicam-se respectivamente quando o estado gravídico ou período de amamentação. A CLT trabalha com 120 dias. Ainda, o direito assegurado no inciso 4, que no caso seja a suspensão, serve para o advogado. No entanto, em vez de 30 dias, são 8 dias. E constitui crime violar o direito ou prerrogativa da advogada. Ou seja, quem não respeitar essa situação é crime. Detenção, pessoal, de 2 a 4 anos e multa. Resumo, para vocês lembrarem, vamos lá. Entrada em tribunais sem ser submetidas a detectores de metal e raio-x.
Gestante, apenas a gestante. Reserva de vagas em garagens, gestante. Damos um pulo, todas, preferência na sustentação. Mediante o quê? Comprovação. Ainda, pessoal, acesso à creche ou local adequado ao atendimento das necessidades do bebê. Lactante, adotante, é o que deu à luz. Por último, suspensão. Percebam que eu estou falando de suspensão. Tem duas necessidades básicas: única patrona e notificação. Mulher, 30 dias, homem, 8 dias. Certo, pessoal? Uma ótima prova para vocês. Essa foi uma revisão que a gente conseguiu abranger temas que eles habitualmente cobram e têm cobrado. Então, eu acho que a gente conseguiu bater muito bem nos pontos mais importantes para a prova, certo? Boa prova para os senhores.